Olá, graças e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Adailton Cruz. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Eu queria estar ministrando sobre o tema Não Fuja do Seu Propósito. E vamos ministrar sobre as 5 desculpas de Moisés. Eu queria meditar com os irmãos no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 10 em diante. Uma breve introdução para nós entendermos o texto. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, a forma como que Moisés nasceu e cresceu, Moisés ele foi, quando ele nasceu, o faraó havia dado uma ordem que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser lançadas no rio Nilo. E a mãe de Moisés foi corajosa, ela fez um cestinho ali de batume e lançou no rio Nilo, e Miriam foi seguindo aquele cestinho. E a mão de Deus levou aquele cestinho até a filha de Faraó, que estava se banhando. E ela pegou aquele cestinho com o menino dentro e criou aquela criança como se fosse seu filho. E ela chama Miriam, e Miriam busca a mãe da criança, e ela serviu de ama, né? de uma mãe que criou Moisés como filho da filha de Faraó. E a história se passa, Moisés agora com 40 anos de idade, ele sai para ver os seus irmãos, ele vê um egípcio que estava agredindo um hebreu. E ele interfere, mata aquele egípcio, enterra na areia. E diz a Bíblia que no outro dia ele vai e ele vê 2 hebreus que estavam em atrito. E ele tentou ali apaziguar, vocês são os irmãos. E um daqueles hebreus que estava agredindo vira para Moisés e fala para ele assim, está em Êxodo capítulo 2, no versículo 14. Diz assim, o qual disse, quem te tem posto por maioral juízo sobre nós? Pensa em matar-me como matou o egípcio? Então temeu Moisés e fugiu. Então nós vemos aqui, irmãos, que o hebreu falou para ele, quem te colocou como maioral sobre nós? Quem te colocou como juiz? Vai me matar também? E Moisés, o faraó ficou sabendo e Moisés foge. Vai agora para o deserto Midian e ali ele fica 40 anos. Se casa, cuidando de ovelha, vira pastor, outra vida, outros sonhos. E acontece, irmão, que agora o Senhor lembra da chamada de Moisés e vai atrás dele. Ele atrai Moisés através de uma sarça ardente que estava ali se queimando, mas não se consumia. E Moisés vai até ali, então Deus começa a falar com ele e o Senhor faz uma nova chamada para ele. Mas é Moisés que fazia as coisas no seu tempo e não deu certo. A obra do Senhor nós temos que fazer na direção de Deus. E não na nossa vontade, não no nosso tempo. No tempo de Deus que as coisas acontecem. Só que agora, irmãos, eu quero que vocês percebam que o Senhor fala com Moisés assim. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para tirar o meu povo que está lá no Egito. Porém, Moisés, ele responde para Deus. Então Moisés disse a Deus, versículo 11, quem sou eu para que eu vá até Faraó? Eu quero que vocês percebam que passou-se 40 anos, mas aquela ferida causada lá atrás, um hebreu que disse, você não é ninguém, quem você pensa que é? Talvez movido por inveja, estava irado, estava brigando, falou na carne e machucou Moisés de tal forma que Moisés tinha um chamado. Qualquer um que olhasse para a vida de Moisés, pelo nascimento dele, a forma que foi criado, ia falar, Deus tem obra nesse negócio. Mas Moisés estava magoado, machucado, ferido, não queria mais. O que Moisés fala para Deus? Quem sou eu? Ele não queria ir mais, não sentia nada, não sentia ninguém. E Deus vai responder para ele, eu irei com você. Eu irei com você. Nós aprendemos aqui, Deus entendeu que Moisés estava machucado, entendeu a fraqueza e a fragilidade de Moisés. O Senhor nos entende, a Bíblia diz que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pobres, nós somos dependentes do Senhor, mas o Senhor vai dar uma garantia para ele de vitória. Eu irei com você. A presença de Deus é a garantia na nossa vida de vitória. Depois, Moisés vai dar uma outra desculpa. Moisés fala assim, tudo bem, eu poderia ficar lendo toda a Bíblia, mas vai estar tudo no versículo, capítulo 3 e 4. Mas eles vão perguntar assim para Moisés. Moisés pergunta para Deus, mas tudo bem. Eles vão perguntar quem foi o Deus que te enviou.
Deus pergunta e ele responde para ele assim. Ele fala assim, né, no versículo 12. Certamente eu serei contigo, Deus fala para ele, eu vou com você. No versículo 13 ele fala assim. Então disse Moisés, quando eles vão me ver, eles vão me acreditar, eles vão perguntar, qual é o nome do Deus que te enviou? Eles perguntaram o nome de Deus. E Moisés, Deus também entendeu isso. Ele falou assim, olha, fala para eles que o eu sou te enviou. No versículo abaixo, o Senhor fala isso para ele. O eu sou te enviou. Eu acredito que Moisés não deve ter entendido direito, né, que nome é esse. Era normal Moisés perguntar isso, porque o Egito era um país que tinha muitos deuses. Então ele falou, fala que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó te mandou, diga, o eu sou te enviou. Moisés não entendeu isso, mas eu acredito que quando Moisés aceitou a chamada e foi viver os propósitos de Deus, quando surgia dificuldade na sua vida, ele precisou de um caminho para atravessar o mar, o Senhor, eu sou o caminho. Então ele precisou de pão, o Senhor, eu sou fonte de pão. O Senhor mandava manada para sustentar ele. A roupa não envelhecia, eu sou o seu sustento. Eu sou a sua providência. Precisou de água, eu sou fonte de água. Precisou de cura, eu sou fonte de cura. O Senhor não podia falar, olha Moisés, eu sou isso, porque Deus é muito maior do que isso. Eu não sei qual a sua necessidade hoje, qual a sua dificuldade hoje, mas o mesmo Deus se apresenta para nós como eu sou. Né? Foi uma outra desculpa, mas Deus foi e refutou a desculpa de Moisés. E depois ele pergunta de novo, eles não vão acreditar, Senhor. Eles vão pedir eles precisam de um sinal. Eles não vão acreditar. Então, o Senhor também entendeu essa necessidade de Moisés. Então, se nós olharmos, nós vamos ver aqui no versículo 14, né, vai dizer, eu sou, né? Mas nós vemos no Êxodo capítulo 4, então respondeu Moisés e disse, mas eis que eles não vão acreditar, não vão me ouvir. Sinceramente, se chegasse uma pessoa que falando, olha, encontrei com Deus, ele falou que o nome dele é eu sou, e mandou eu vir aqui. Fica meio vago, né? Fica meio vago. Então Deus entendeu isso. Falou assim, não, eu vou te dar sinais. E o Senhor fala para ele, o que você tem na sua mão? Uma vara. Lança a vara no chão. A vara no chão virava uma serpente, uma cobra. O Senhor pega na cauda dele, pegou pela cauda, voltava a ser uma vara, né? Um cajado. Depois ele falou, coloca a sua mão no peito. E colocou a mão no peito. Tira, a mão estava leprosa. Falou, coloca a mão de novo. Colocava, tira, agora a mão estava curada. Depois falou sobre a água. Tira a água, joga na terra, virou sangue. Sinais. O Senhor deu sinais para eles enxergarem que ele havia encontrado com Deus. Mas vamos trazer isso para a nossa vida. Se nós encontramos com Jesus, é preciso ter sinais. Então nós vemos que havia um sinal na mão dele. Havia uma vara, um cajado. Tinha uma autoridade na mão dele. Não, nós aceitamos Jesus. Jesus está conosco. O poder do Senhor, a autoridade do Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Jesus está na nossa vida. Jesus falou, estou convosco até a consumação do século. O Senhor está conosco. E um outro sinal que tinha, põe a mão no seu peito. O nosso peito está o nosso coração. É preciso haver sinal de mudança. É preciso ter transformação em nós, na nossa vida. As pessoas têm que olhar em nós e ver que mudou. Há mudança no nosso caráter, há mudança nas atitudes, há mudança nas nossas palavras, a mudança no nosso ser, uma transformação. É preciso haver frutos. Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. Nós não podemos continuar sendo a mesma pessoa amarga, rancorosa, briga, né? Briga por todos os lados, discussões, iras, pelejas. Não, é preciso haver fruto. Se estamos enxertados em Cristo, é preciso haver frutos. É preciso ver paz, amor, alegria, tranquilidade, temperança, confiança no Senhor. As pessoas precisam olhar para nossas vidas e enxergarem que nós tivemos um encontro com o Senhor. É preciso haver a mudança. Eu não posso ter encontrado com o Senhor e continuar sendo a mesma pessoa. Tenho que falar, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda o meu ser, transforma o meu caráter, transforma o meu coração, Senhor. Tira toda a impureza, faz do meu coração uma terra fértil, para que a tua palavra possa cair, crescer e gerar frutos. Então é preciso ter sinal. E uma outra coisa, depois nós vemos aqui, esse capítulo 4 mesmo, nós vemos que ele vai falar para o Senhor assim, no versículo 10. Versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, não é de ontem, nem de anteontem, eu não sei falar, Senhor. Sou ruim com as palavras. Então Deus vai responder para ele no versículo de baixo. Moisés, quem fez a boca? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem fez o homem?
Sou eu colocarei palavra na sua boca. O Senhor sempre ia refutando Moisés. Moisés aparecia uma dificuldade e o Senhor via e supria ele. Mas nós somos assim, somos totalmente dependentes do Senhor. Quantas vezes nós ficamos extremos por falar a palavra de Deus? Quantas vezes nos sentimos tão incapazes, tão indignos? Nós de nós não temos nada, é o Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo, né? Jesus falou: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que encher nosso coração com a palavra de Deus, para que o Senhor venha nos fazer lembrar da palavra, né? Para fazer lembrar, nós temos que ter lido antes, temos que ter conhecido antes, para que Ele possa tirar coisas boas do nosso coração. Temos que nos encher da palavra, nos encher da presença de Deus. O Senhor, assim como falou que seria com Moisés, que Ele que fez a boca, Ele que dá a palavra. Né? Nós temos que ter esse desejo no coração de levar palavras boas, fluir coisas boas, né? Tocar na vida, levar vida para as pessoas, levar luz, levar sal, fazer a diferença com as nossas palavras. E é isso que o Senhor falou para ele: olha, eu serei com você, eu te darei palavra, porque foi eu que fiz a boca. Então Moisés vai dar uma quinta desculpa, e agora dessa vez, ele fala assim no versículo 13. Olha o que Moisés disse para o Senhor. Ele, porém, disse ao Senhor: ah, Senhor, então, vai por meio daquilo que o Senhor tem que enviar. Quer dizer, Moisés está falando: Senhor, tudo bem, eu sei que o Senhor tudo isso o Senhor vai fazer, mas leva outro, eu quero viver minha vidinha aqui, deixa eu ficar cuidando das minhas ovelhas aqui, vivendo a minha vida e tal. Mas quantas vezes nós somos assim? Nós sabemos que servimos um Deus poderoso, sabemos que Deus tem um plano, uma missão na nossa vida, mas queremos viver a nossa vida. Viver a nossa vida secular, que não tem nada de errado nisso. Não tinha nada de errado cuidar de ovelhas e fazer isso. Mas o chamado e o propósito, nós nascemos com um chamado, um propósito para fazer a diferença. O Senhor tem um propósito na minha vida e na sua vida para fazer diferença. As pessoas precisam de conhecer o Senhor, e hoje não tem mais Moisés. Hoje é eu e você. Nós temos que falar: Senhor, eis-me aqui. Qual o propósito que tem na minha vida? Senhor, eis-me aqui, Senhor, me ajuda a ser útil, apesar da tua palavra dizer que somos servos inúteis. E realmente, quando eu olho para a minha vida, Senhor, eu peço perdão, Senhor, como sou tão inútil. Mas me ajuda a levar a tua palavra, Senhor, ajudar as pessoas, Senhor, ser útil de alguma forma, Senhor, a frutificar, levar alguém a enxergar, a tomar posição, a se levantar. Mas nós vemos que quando Moisés foi dar essa desculpa, o Senhor não entendeu isso. Então vai dizer assim, no versículo seguinte: então se acendeu a ira do Senhor. O Senhor ficou irado, falando, porque o Senhor refutou ele em tudo. Tudo que ele falou, o Senhor refutou. Então ele viu que agora ele não queria. Por enquanto o Senhor tratou ele só foi brando e com amor, mas quando viu que ele não queria, a ira de Deus se acendeu e Moisés tomou posição. Será que nós vamos ter que conhecer a ira de Deus para tomar posição, para lembrar do chamado e dos propósitos a qual Deus tem na nossa vida? E nós vamos ver aqui nos versículos seguintes, no versículo 18, né? Então foi Moisés e voltou. Ele conversa com seu sogro, ele volta para o Egito e Deus usa ele poderosamente. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Quem sabe te machucaram, te feriram. Mas eu estou aqui como boca de Deus, dizendo que os planos de Deus ainda estão em pé. O Senhor não desistiu de você. Toma posição, viva os planos e projetos que Deus tem para a sua vida. Porque mais tarde, né, lendo no livro de Atos, quando Estevão estava sendo levado ali pelos aqueles homens invejosos para ser apedrejado, ele começa a contar a história de Israel e ele fala de Moisés. Fala assim: aquele Moisés, Atos capítulo 7, vai dizer assim: aquele Moisés que os homens, está até aqui na minha Bíblia, mas já vai falar assim, Atos capítulo 7, fala assim: este Moisés, no versículo 35, este Moisés, o qual o haviam negado, né, desprezado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? Esse enviou Deus como príncipe e um juiz. Ainda que as pessoas não enxergaram nada nele e desprezaram, mas não importa. Deus enxergou, os planos de Deus, os propósitos de Deus são maiores. Moisés voltou e Deus usou ele poderosamente com sinais. E eles enxergaram que Moisés era enviado de Deus. E até hoje nós enxergamos sobre Moisés. Amém? Não desista. Os planos de Deus ainda estão em pé para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.